Esta noite vamos falar dos bem-aventurados. Vamos lá no capítulo 7, lá nas instruções dos Espíritos, que falam os pobres de espíritos. E ele começa assim: bem-aventurado os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Está em Mateus 5, 3. Ainda hoje, muito se fala sobre tal ensinamento. Eis que grande interesse desperta em todos os que tomaram conhecimento dos ensinos de Jesus. No entanto, tal ensino, como tantos outros, resta ainda incompreendido pelos homens. E como nós vemos a incompreensão de muitos? Nós sabemos que é pelo estágio de evolução de cada um, mas nós estamos aqui na Terra justamente para procurar elevar-se moralmente, espiritualmente, e para isso nós precisamos sair do comodismo do conhecimento que temos e buscar algo mais além. Por isso a importância do estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, a Gênese e muitas outras obras que nos dão um amparo, que nos busca, que nos traz conhecimento. Mas o que realmente o Mestre pretendia nos falar, proclamar, quando diz que bem-aventurado os pobres de espíritos? E disse que destes era o reino dos céus, estes que morariam neste lugar. Quem será estes pobres de espírito? Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. E como nós temos orgulho? Ainda é uma palavra pesada, mas eu costumo falá-la sempre. O orgulho é o câncer da humanidade. E ela anda de mão dada com o egoísmo, e são amigas da vaidade. Mas quando nós temos isto conosco, nos impede de buscar a humildade. Até mesmo naqueles que diz que conhecem todas as obras, eu não preciso mais estudar. Divaldo, ele nos conta que todas as noites, ao menos meia hora, 40 minutos, ele lê o Evangelho. E nós sabemos que ele conhece todo o Evangelho. Assim mesmo, ele assim o faz. Porque junto dele, ele conta que ele tem inimigos ainda de 400 anos, que ainda o perseguem. Então ele precisa manter esta vibração. Então nós temos ainda que despojar deste orgulho que nos impede. Muitas vezes a gente percebe que a gente se equivocou e nós temos ainda aquele medo de pedir desculpas, de reconhecer que errou ou que tropeçou. E isso é inerente em todos nós. Nós ainda estamos buscando essa perfeição que Jesus disse: sede perfeito como o Pai é perfeito. Nós sabemos que nós somos criaturas de Deus. Nós não vamos chegar ao nível de Deus. Mas Jesus quis dizer para nós buscarmos a cada dia sermos pobres de espírito.
Os espíritos ricos são aqueles que acumulam os tesouros que não se confundem com as riquezas da terra. Então, muitas vezes, nós olhamos para a pessoa e falamos: nossa, quanto ela é rica. Mas e dentro dela, como ela está? E muitas vezes dentro dela, ela vê tudo aquilo e ainda se sente num estado que muitas vezes para pensar, para raciocinar e diz: como eu sou pobre, porque eu só tenho dinheiro. Muitos atrizes, cantores, enquanto estão no palco, enquanto estão na televisão, enquanto estão no rádio, pessoas pedindo autógrafo, foto, selfie, mas muito deles, quando coloca a cabeça no travesseiro, sua mente parece um liquidificador e ela não consegue dormir, não consegue ter paz e busca no álcool, no tabaco, nas drogas ilícitas, preencher aquele vazio em vão. Seus bens não são jamais corroídos pelas traças, tampouco podem ser subtraídos pelos ladrões. Lendo esta frase, como não lembrar do nosso querido Chico? Numa caminha de solteiro, os pés da cama de tijolos, e ele deitava, pegava o seu chinelinho, sua pantufinha e colocava do lado do travesseiro dele. Mais de 400 livros no seu currículo. Não tinha uma cama box. Não acumulou nenhum tesouro na terra. Mas, segundo relata Joana de Ângeles, quando ele chegou à pátria de amor, o próprio Jesus veio ao encontro e disse: venha, meu irmão, venha descansar. Tudo isso que nós estamos dizendo, inclusive falamos na palestra anterior, isso não quer dizer que eu não possa comer bem, que eu não possa dormir bem. Claro, se eu puder comer um pão com salame, por que eu vou comer pão com margarina? Se eu puder fazer um churrasquinho na minha casa para os meus familiares, para os meus amigos, por que eu vou comer um pão com ovo? Não é isso que nós estamos querendo dizer. Estamos dizendo para nós não sermos escravos do dinheiro e nem escravos dos bens terrenos. Deus se alegra da gente estar bem, da gente dormir bem, de nós termos um conforto. Claro, mas que não sejamos escravos. Os pobres de espíritos são os que não têm orgulho, são os humildes, que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm. Quando eu li esta frase, eu lembrei de uma mulher que chegou para Chico e disse assim: Chico, numa das minhas encarnações anteriores, eu morri na arena, os leões me comeram defendendo Jesus Cristo. Eu morri por honra, para defender o cristianismo, comida pelos leões. E o Senhor, Chico? Ele falou assim: minha irmã, eu era a pulga do leão. Com toda a sua sapiência, ele soube reconhecer que ele, mesmo Chico, recebido por Cristo na pátria espiritual,
se humilhou. E se nós vermos todos aqueles grandes que até hoje nós falamos, dizemos nas palestras, foram todos humildes. João Batista, aquele que batizou Jesus, Senhor, que vem até a mim, para me batizar. E Jesus batizou para que o povo daquela época pudesse compreender. E hoje ainda, algumas religiões seguem, o batismo. Se nós olharmos para Mélie, esposa do venerável Allan Kardec, era professora, inteligentíssima, artesã, muito conhecida, mas ela se baixou para que Kardec crescesse. Imagina, hoje as pessoas querem sair nas fotos, o marido do lado da mulher famosa, a mulher famosa do lado do marido, do filho, quer se aparecer, quer se vender. Mas os grandes vultos que nós conhecemos da espiritualidade se rebaixaram para que aqueles que estavam próximos ficassem em evidência, porque aquele era o momento. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia do quanto não sabem. Pessoas que chegam no centro espírita, eu falo, quero dar passe. Eu quero fazer palestra. Olha, minhas irmãs, então a senhora senta, o senhor senta, começa a assistir as palestras, frequentar os estudos. A pessoa diz, não quero estudo não, já decorei o Pentateuco Espírita. Deus nos diz o Evangelho que Ele trabalha, até hoje vai continuar trabalhando. Divaldo, ao deitar-se, ler ao menos um trecho do Evangelho, e nós nos achamos sábios, não querendo mais estudar as obras. Só sei que nada sei, disse um grande sábio da antiguidade. Pois isto, a humildade, é considerada requisito indispensável para alcançar-se o reino dos céus. Porque quando eu tenho orgulho, eu falo, eu não preciso aprender mais nada, eu já sei tudo. E é um equívoco, porque quanto mais nós achamos que não sabemos, mais nós procuramos saber. E mais nós estamos implantando dentro de nós o conhecimento. Divaldo nos relata, eu cito muito exemplo para poder ficar mais fácil o entendimento, que uma senhora, já passados dos 70, 80 anos, estava estudando uma língua estrangeira. E ela disse, Divaldo, mas senhora pretende terminar? Sim, pretendo terminar, me formar junto com os meus jovens amigos. E vou mais além, eu quero ensinar essa língua estrangeira. Mas minha irmã, nesta idade, mas o senhor não é espírita? O senhor ainda não sabe que quando nós vamos para a pátria, nós levamos conosco tudo que nós sabemos. E quando nós retornamos, nós trazemos essa caderneta de poupança conosco. A importância do conhecimento.
a importância do buscar. Muitas pessoas chegam e vêm, talvez aqui não, mas eu já vi lugares que a pessoa fala: eu queria saber quem eu fui na encarnação passada. É só você ver quem você é hoje. Qual é aquilo que mais lateja em você, que você reconhece que você precisa mudar? E aquilo que você foi na encarnação anterior. E muitas pessoas recorrem a psicoterapeutas, a psicólogos, para buscar memórias anteriores. E isto é um perigo. Tem que ser um muito bom profissional, porque nós podemos mexer em lugares que vai nos fazer entrar em desequilíbrio. Então devemos ter muito cuidado com a psicanálise, com quem nós procuramos, porque muitas vezes nós trazemos aquilo que estava na nossa mente oculta. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. É o conjunto de todas as qualidades essenciais. Essa descrição está no Evangelho, segundo o Espiritismo. A pobreza de paixões e de vícios é a que deve amparar o viajor que busca sinceramente a perfeição. Paixões e vício. Não vamos falar aqui somente de vícios, como álcool, drogas ilícitas, mas muitos têm vício de sexolatria, de falar mal da vida alheia e muitos outros que por aí mantêm. Se nós formos ler os livros da história de André Luiz, num dos livros, André Luiz diz que lá no mundo espiritual ele escutou pessoas conversando pelas esquinas. E lá ele perguntou para aquele mentor que andava com ele: quem são essas pessoas? Ele falou assim: são espíritos amigos lá da terra, que seus corpos estão em cima de uma cama, descansando, mas seus espíritos estão aqui, fofocando. Quem eu sou? O que eu tenho que buscar em mim para lapidar, para chegar a esta perfeição que Jesus nos fala? O que eu tenho que moldar em mim? O que eu tenho que mudar em mim? O que eu tenho que fazer para ser esse pobre de espírito que foi narrado no Evangelho? Foi esta a pobreza que Jesus proclamou, a pobreza de sentimentos baixos, representada pelo desapego às glórias efêmeras, ao egoísmo e ao orgulho. Aonde eu tenho sentimentos baixos. Estou na empresa há 10 anos. Fulano entrou faz 3, já ganha o mesmo tanto que eu ganho. Aí mesmo que inconsciente,
começa a vibrar negativamente. Daqui a pouco ele já está espalhando para lá e para cá, e já criou um mundo de sentimentos baixos. Ao egoísmo, onde só eu posso, ao orgulho, onde só eu sou. É disso que Jesus nos fala. Há muitos pobres de bens terrenos que julgam digno do reino dos céus, mas que no entanto têm a alma endurecida e orgulhosa. Lembrei de uma historinha que eu conversava com meu irmão Luiz Antônio. Ele contou uma história que ele chegou num posto para abastecer o carro e tinha um senhorzinho, uma calça de tergal, um sapato roto, uma camisa de manga comprida esgarçada, com um matinho na boca, e o frentista disse: olha a humildade daquele senhor que está lá sentado, ele é o mais rico desta cidade. E meu irmão contou para mim, ele falou assim, que ele pensou, e o mais porco também. Porque não é isto que nós estamos falando, não é disso. Eu estou lá porque eu vou andar, não. Eu posso andar com a roupa boa, não é isso que vai me definir. Estamos falando aqui de algo maior, estamos falando aqui de espírito, de elevação do espírito, porque o corpo vai. E nessa mesma narrativa de André Luiz, ele conta que passou com o seu benfeitor espiritual que o acompanhava, viu um espírito em cima do seu jazigo, e aquela mulher sofria, e André Luiz foi lá, quis ir lá ao encontro da mulher, e o benfeitor segurou e falou: não, meu irmão, ele falou, temos que ir lá, aquela mulher chora. Ela sentia os vermes a comerem sua carne, ela sentia dor, porque quem estava lá era o espírito, e ela via apego ao corpo, apego ao corpo. Ela não se desprendeu, ela morreu, mas ela não desencarnou, porque tem diferença. Uma coisa é eu morrer, outra coisa é eu desencarnar. Eu fico apegado àquilo, eu não aceito que eu perdi, eu não entendi que a vida é um ciclo. Nós vamos e voltamos nesse eterno ir e vir, buscando essa perfeição. Não é a ignorância, nem tampouco a miséria que garante aos seres a felicidade prometida por Jesus. Porque eu vivo uma miséria, porque eu não malemar sei ler e escrever, então já estou garantido. Não. Não é isso. Jesus disse numa narrativa que uma mãe levou seus 2 filhos. Mas quer te seguir? Quer seguir a mim? Tem certeza? Sim, tem. Aí Jesus disse assim: mas eu não tenho uma pedra para colocar a cabeça. Mas Jesus não era miserável. Quando a terra foi constituída, diz no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando a terra foi constituída, Jesus já era perfeito. E Jesus se preparou milênios, no plural, para reencarnar na terra. Nos contam assim a espiritualidade. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional. Pobres de espíritos são os simples e nobres.
relatando para este amor incondicional. Eu briguei com meu colega da empresa, com meu vizinho. Anos depois, fala: olha, você me perdoa? Eu te perdoo, mas você não passa na minha frente. Isso não é perdoar. Chico conta que um dia ele chegou em casa e ele tinha uma cadelinha. E ele trabalhava lá na fazenda dos Pássaros Pretos. E aí ele ficou muito triste com a morte da sua cachorrinha. E a vizinha então falou: Chico, eu notava que você saía cedo e voltava à noite. E eu fiquei com dó. Então eu dei veneno para ela. Mas minha irmã, mas tive dó. E Chico então quis sentir dentro dele um sentimento negativo. Emmanuel apareceu para ele e disse assim: que sentimento é esse, Chico? Mas ela... Não, nós precisamos trabalhar, e eu vejo em seu coração uma manchinha escura. Com essa manchinha nós não podemos trabalhar. Mas meu irmão, não. Vá na casa dela e vê o que ela precisa e dê. Ela matou minha cachorrinha. Sim. E Chico foi lá. E ela precisava de uma máquina. Chico comprou com o seu salário que ele tinha e doou àquela mulher para trabalhar o seu amor incondicional. Eu amo alguém apesar dele ser chato, apesar dele me importunar no trabalho, apesar dele me importunar com meu vizinho, dele ouvir som alto. Amor incondicional é o que Jesus tem por nós. Pobre de espírito são simples e nobres. A espiritualidade, através de Kardec, nos diz que nós nascemos simples e ignorantes. Então nós não temos nem bem nem mal. Por que uns estão tão avançados quanto Chico, desencarnado, chegou no mundo espiritual e foi recebido por Jesus? Talvez Chico tenha até menos encarnações que nós. O que difere nós de Chico? Eu de Chico? Os bens que eu faço. Eu acumulo virtudes. Eu trabalho em mim. Toda vaidade, todo orgulho, toda soberba, toda prepotência. Quando eu me despeço, quando eu tiro de mim, quando eu arranco, quando eu me lapido, eu me aproximo de Deus e de Jesus. Pobres de espírito são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. São aqueles que observam e vivem as leis de Deus, estudam com humildade, reconhecem o quanto ainda não sabem, imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas. Em resumo, todo aquele que diz: Senhor, me ajuda, eu pouco sei, eu ainda estou engatinhando. E temos a certeza que Deus e que Jesus nos dará força para buscarmos. Deus e Jesus não vai fazer por nós, não. Nós temos dentro de nós, como sempre fala nosso irmão Boberg, nós temos as potencialidades dentro de nós. Porque se Deus fazer por mim, Ele vai ter que fazer por resto do mundo.
porque senão ele seria um juiz ruim. E Deus não é, porque Deus é amor. Então todos nós temos dentro de nós temos que buscar, senão nós seríamos robô. Você pede para fazer uma coisa, ele faz, pede para fazer outra, não, daríamos somente os comandos. Não, nós temos o livre-arbítrio, e com o nosso livre-arbítrio nós buscamos a perfeição, ou ainda estagnamos. Era a respeito destes homens que o mestre Nazareno, em suas bem-aventuranças, estava se referindo. Muitos são os que confundem humildade com servilismo. Tudo que sobra na minha casa eu levo na geladeira solidária. Aqui eu não sei se tem, em Santo Antônio tem umas 2 ou 3 geladeiras. Eu distribuo cesta básica. Eu dou a metade e sai. Isso quando não faz selfie, né? Distribuindo, dando, tirando selfie e vendendo nas redes sociais. Muitos são os que confundem humildade com servilismo. Sim, se nós pudermos, nós devemos de matar a fome daqueles que estão necessitados. E vamos mais fundos, porque muitos daquele que muitas vezes bate a palma na porta da nossa casa, como nós não sabemos que pode ser nosso pai de outras existências? E eu estou negando ao meu pai um prato de comida. E muitas vezes colocamos naquele potinho de margarina, né? Com aquela colherzinha de plástico, para não ter que lavar. Que nós possamos então refletirmos nas palavras do Evangelho, no verdadeiro pobres de espíritos. Ser humilde não significa aceitar desmandos e compactuar com equívocos. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando vencê-las sem alarde, sem fantasias. Eu ouvi uma palestra no YouTube porque falou isso, não a partir da manhã. Não. Um passo por vez. Na escada da vida não se pula do degrau 1 para o 3. A busca é diária. É todo dia. E toda vez que nós nos colocamos à disposição, Senhor, Deus, me dá força para crescer, para evoluir. É exatamente naquele ponto que nós encontraremos dificuldade. Nossa, eu prometi para ninguém que eu nunca mais vou sair, vou para a festa, não vou gastar mais R$1. Nossa, o WhatsApp, Facebook começa a bombar, vamos para a festa de graça, vamos. É justamente aí. Mas depois de toda tempestade, vem um arco-íris, vem a bonança. É buscar incansavelmente a verdade e o progresso pessoal nas trilhas dos exemplos nobres e dignos. E nós vemos tantos exemplos, né, por aí. Como não lembrar da irmã Dulce? Divaldo um dia foi visitá-la, que sobrou muito panetone, sobrou um caminhão de panetone, e ele com a irmã Dulce sempre trocavam, sobrava um daqui, um enviava, sobrava de lá, outro enviava, e ele foi lá visitar a irmã Dulce. Chegou lá, viu ela sentada numa cadeira de madeira, que nem era cadeira e nem era cama. Ela ficava deitada mais ou menos em 45 graus. Chegou lá e falou: minha irmã, como você consegue dormir aí? Eu vou dar uma cama nova.
Não faça isso, porque cada pessoa que vem aqui e veja eu aqui, me dá uma cama nova. Eu já ganhei 16 para os meus irmãos menos favorecidos do que eu. Mas minha irmã, por que você dorme aí? Ela respondeu algo que isso lateja dentro da minha cabeça. Ela respondeu assim: eu durmo aqui, meio em pé, meio deitada e meio sentada, para que se alguém precisar de mim, eu já estou meio em pé. Velhinha, com suas dores, mas nunca reclamava. Exemplo nobre e digno. Essas pessoas vêm nos provar que não é só lá na época de Jesus, de Kardec, é vivência há poucos anos. Temos isso há pouco tempo. Eu conheci um senhor em Ponta Grossa, senhor Barros. Ele constituiu algumas instituições de caridade. Se eu não estou enganado, 11. Mas eu vou procurar saber, eu procuro corrigir se acaso eu errei. Ele constituiu 11 instituições de caridade. Eu fui algumas vezes visitá-lo e conhecer e conviver com ele. Mas tudo bem. O que mais me impressionou, ele não tem carro e muito menos carteira de motorista. E muitas vezes nós falamos: eu não vou no centro, não, está frio. Não vou, está chovendo. Ele era ferroviário, não tinha um salário extraordinário, e ele constituiu exemplos nobres e dignos. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que se aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isto por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Toda essa nossa conversa está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 2. Nós tiramos esta palestra, ou essa explanação do Evangelho segundo o Espiritismo e também do Momento Espírita, que temos lá no site da FEParaná, que é a Federação Espírita do Paraná, que tem um cabedal lindo de palestras, e sempre quando alguém me propõe um tema de palestra, eu busco lá, porque nós temos que saber que por mais que nós lemos, tem sempre alguém que sabe mais do que nós. Então, que nós possamos ter uma boa noite e um bom descanso. Meu agradecimento aos presentes, meu agradecimento aos internautas, a todos aqueles que estão nos assistindo. Deus abençoe a todos, muita paz.